Quando a gente fala que ama alguém, o que isso de fato significa? Significa que nós estamos tendo um sentimento por alguém, uma emoção por alguém. Seria a definição mais correta para amor, se a gente pensar de uma perspectiva bíblica. Eu digo isso porque a nossa relação com as pessoas é sempre pautada pela nossa compreensão do que deveria ou do que seria o amor. E as nossas relações podem ser mais ou menos saudáveis e funcionais, dependendo da forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Inevitavelmente, como seres humanos, nós sempre precisaremos nos relacionar com as pessoas e por essa razão a gente não tem muita saída no que diz respeito a aprender a amar. E quando eu falo de aprender a amar, é porque amar não é uma coisa simples, é uma percepção muito complexa da vida. O amor, de fato, é algo a ser aprendido, a ser desenvolvido. E durante esses próximos vídeos eu gostaria de trocar uma ideia com você um pouquinho sobre a relação do amor na vida de uma pessoa, especialmente uma pessoa cristã, e em especial pensando de uma perspectiva também do perdão, porque afinal de contas é impossível amar plenamente sem aprender a perdoar. E todos nós, em nossos relacionamentos, mais cedo ou mais tarde, para desenvolvermos um amor maduro, funcional, vamos precisar aprender a perdoar da mesma forma. Quando a gente pergunta assim, o que é o amor? A gente tem uma pluralidade de definições e significados. A gente poderia partir na tentativa de responder a esta pergunta da filosofia, da sociologia, da etimologia do termo, né, do significado linguístico do termo. Contudo, como esse aqui é um canal para a gente ter algumas conversas pastorais, bater um papo sobre vida espiritual, sobre cristianismo, eu queria propor que nós conversássemos sobre o que é o amor a partir de uma perspectiva bíblica. Como Deus explica o amor para nós através das Escrituras. O conceito, a palavra amor na nossa língua, na língua portuguesa, tem origem no latim, a palavra amore. E provavelmente a raiz dessa palavra venha do termo latino mater, ok? Que é, obviamente, uma boa alusão, porque significa mãe, e a mãe definitivamente é a nossa principal canal de amor, especialmente na primeira parte da vida, mas também ao longo da vida a mãe sempre vai ser a nossa referência maior de amor. Quando nós nos perguntamos o que é o amor, podemos recorrer ao senso popular para tentar definir isso, e então o amor seria um sentimento de afeto que seria gerado por afinidade ou até por desejos eróticos. Nós poderíamos recorrer à semântica do termo, e partindo do pressuposto da semântica do termo, o amor representa a natureza de uma relação humana para com uma pessoa, para com uma coisa, para com um local, talvez um momento. Pensando de uma perspectiva filosófica, o amor seria um conceito mais abstrato, né? Seria um processo onde só pode ser compreendido, o amor só poderia ser compreendido através da reflexão e do pensamento. Mas se nós formos à Bíblia, e especialmente no Antigo Testamento, a definição que a Bíblia acaba dando para o amor é uma definição muito prática, muito concreta, muito tangível. Isso como tudo que aparece na Bíblia, né? Porque na Bíblia o amor é um conceito concreto, que tem que ser entendido através das atitudes práticas, através de condutas determinadas socialmente. Por vezes, na Bíblia, o amor pode ser entendido ou até traduzido de uma forma bem concreta, em forma de ação. E eu me lembro de 1 Coríntios 13, que em algumas traduções vai aparecer, ao invés de amor, vai aparecer a palavra caridade, com a tentativa de demonstrar um amor mais prático. Seja como for, eu queria partir do pressuposto de uma das afirmações mais importantes de Cristo Jesus, que é um mandamento que ele nos deu. Quando a gente tenta entender o amor nas Escrituras, a gente não pode negar que o apóstolo João é o escritor bíblico que mais tempo gasta na tentativa de compreender o que é o amor. No Evangelho de João, ele cita vários momentos onde Cristo esteve dando orientações claras para nós a respeito do que seria o amor.
Em João capítulo 15, por exemplo, versos 12 e 17, Jesus diz: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. E o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. O apóstolo João foi cativado por esse ensinamento, né, do amor. E ele talvez seja o escritor bíblico que mais vezes nos apresenta este novo mandamento. Em João capítulo 13, versos 34 e 35, ele chega a narrar um momento em que Jesus diz que nos daria um novo mandamento, que nós amemos uns aos outros assim como ele nos amou. E nisto todos nos conhecerão que nós somos discípulos de Cristo se nós tivermos amor uns pelos outros. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 23, João diz assim: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos deixou. Então, há uma compreensão clara de que amar não é uma opção, especialmente na vida de um cristão. Na vida de um cristão, amar é uma ordem, amar é um comando, amar é uma necessidade. Em 2 João, capítulo 1, verso 5, João ele continua falando sobre amor, mas agora ele traz uma nova abordagem. Ele diz assim, para a pessoa para quem ele endereçou a carta: e agora, Senhora, peço-lhe, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo o mandamento de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vivam neste amor. Vejam, até então nós estamos ouvindo Jesus falando que estava nos dando um mandamento novo. Eis que vos dou um novo mandamento: amem uns aos outros assim como eu os amei. Agora, aqui em 2 João 5, João aparece dizendo que ele estava dando um mandamento, mas que não era novo. Era o mesmo que havia sido dado desde o princípio. E aí fica uma pergunta, né? Afinal de contas, esse mandamento é novo ou não é novo? Em que sentido esse mandamento seria de fato novo? Seria este o 11º mandamento? Ou seria apenas uma repetição de um mandamento antigo, como 2 João sugere, que está lá em Levítico 19, verso 18, e que é citado por Jesus em Mateus 22, verso 39. Você lembra desses textos? Em Levítico 19, 18, tem lá: ame ao teu próximo como você amas a ti mesmo. E Jesus endossa esse como sendo um resumo perfeito da segunda parte da lei divina, amar ao próximo como ama a ti mesmo. Agora, veja, se nós colocarmos em perspectiva esse mandamento de Levítico 19, 18 e que aparece novamente em Mateus 22, 39, em paralelo com o mandamento que nos é apresentado no Evangelho de João, nós vamos perceber que o mandamento do Evangelho de João de fato é um mandamento novo. Veja, João diz assim, Jesus diz através do Evangelho de João: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, que assim vocês também amem uns aos outros. Não é amar como a si mesmo. Dessa vez o mandamento nos é apresentado de uma nova perspectiva. Antes nós amávamos as pessoas da perspectiva do amor próprio, da forma como nós amávamos a nós mesmos. Dependendo da forma como nós víamos a nós mesmos, nós oferecíamos amor às pessoas. Agora, Jesus diz que a razão do nosso amor deve ser aferida não por um meio humano, um canal humano que é o amor próprio, mas sim a forma como Jesus ama. O que nos desafia nessa afirmação é que a partir de Cristo Jesus, o mandamento de amar, que não é novo, como João diz na segunda carta, é um mandamento antigo, nós já o conhecemos desde o princípio, mas ele recebe uma roupagem nova. Se até então nós amávamos como amamos a nós mesmos, agora nós amamos do jeito que Jesus ama as pessoas.
E isso muda tudo, porque Jesus ama de forma sacrificial, de forma dedicada, abnegada. Jesus ama de forma excelente. Então todos nós somos chamados a amar da mesma forma como Jesus ama. E isso nos chama atenção, porque quando Deus espera de nós uma conduta, Ele não espera que nós tenhamos uma conduta que seja aferida ou medida pelos piores. Não basta amar um pouquinho melhor do que os piores. É necessário amar tanto quanto o melhor ama, tanto quanto o próprio Jesus ama. O nosso desafio é viver o amor na plenitude de Cristo, da forma que Jesus ama. E por isso, nós temos um desafio muito grande para hoje, nessa conversa nossa. Qual tem sido a forma que você tem se proposto a amar? Você tem usado Jesus como seu modelo para amar as pessoas ao teu redor? Então, para esse vídeo, para essa conversa, para esse momento que a gente está junto aqui, pense em como você poderia amar mais as pessoas. Vamos bater um papo aqui nos comentários para a gente conversar e entender a forma como a gente poderia estreitar esse amor uns pelos outros. E na próxima vez que nós nos encontrarmos, eu quero estender essa compreensão, entendendo de forma mais clara qual é a definição que a Bíblia nos dá do amor. Bem, até lá, fica bem, fica seguro. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.